Deus começa a pintar o quadro. Eu tenho uma visão de Deus agora. Deus começa a pintar o quadro. Ô meu irmão, perguntaram para um pintor: qual é a tua influência? E aí ele disse: olha, na minha imaginação eu vejo os quadros, e depois eu passo para uma tela e eu começo a pintar. E eu fico imaginando Deus começando a pintar um quadro, e Deus dizendo: Vasti saiu da onde que não era para estar. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer um negócio para você. Pode até ter alguém no lugar que Deus quer te colocar. Pode até ter alguém na obra que Deus quer usar você para fazer. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não é desejando mal a ninguém não, mas se alguém estiver no teu lugar, Deus vai tirar lá, de lá, e Deus vai fazer milagre para te colocar lá. Quantos têm essa restituição? Sabe o que eu estou dizendo, irmão? Eu não estou dizendo de briga terrena, não. Eu estou dizendo que talvez dentro da sua família possa ter um demônio que não liberta a tua família e você não consegue ser feliz. Sabe o que eu estou dizendo? Ele está no lugar errado, porque hoje ele vai ter que sair em nome de Jesus. Talvez o teu emprego tenha um demônio lá que está usando o teu chefe para segurar a porta para o negócio não acontecer. Sabe o que eu estou lhe dizendo? Aleluia, aquilo não é teu, e esse demônio vai ter que cair por terra em nome do Senhor Jesus. Se você ainda tiver força para dizer, parece que não está do seu lado, diga para ele: você crê que Deus vai fazer isso? Eu vejo o pintor da vida começando a pintar. Eu vejo Deus olhando do céu e dizendo: ela é órfã, ela não tem nada para dar certo. Se Assuero chegasse para Esther, Charles, e dissesse assim: eu quero conhecer os seus pais, ela não tinha pai para apresentar. Se Assuero chegasse para Esther e dissesse para Esther qual é a sua árvore genealógica, ela não tinha árvore para apresentar. Se Assuero chegasse para ele e dissesse assim: olha, aleluia, eu quero ver os dotes da sua família, me mostre onde estão os bens do seu pai. Esther não tinha nada para dar certo, irmão. Esther era uma órfã. Esther era uma pessoa que, se você analisasse com ela, não tinha nenhuma característica para ser rainha. Ela não tinha nenhuma condição. Ela não tinha status de rainha. Olha para o irmão que você está do seu lado, diga assim para ele: você pode não ter status para o que Deus quer na sua vida. Diga para ele. Diga para ele: mas você não precisa de status. Glória a Deus. Diga para ele: você precisa de presença. Diga para ele: você precisa de glória. Diga para ele: você precisa de chamado. E se você crê nisso, meu irmão, dê melhor glória a Deus que você já tem nessa noite. Deus começa a pintar o quadro e a dizer: o diabo lá do inferno quer matar o meu povo. Peraí, meu irmão, eu fico imaginando, aleluia, Deus do céu olhando e dizendo: eu tive que preparar o coração de Esther. Esther precisava ser diferente. Esther precisava andar num caminho diferente. Não questione o agir de Deus na tua vida, não, irmão. Não questione o que Deus está fazendo, não. Sabe por quê? Porque você precisa ser diferente. Pastor Tiago, na minha vida é tudo diferente, e na vida dos outros parece que é mais fácil. Não, meu irmão. Aleluia, sabe por quê? Porque quem sentou no trono foi Esther e não foi outra. E o que Deus tem na tua vida é para você. E o trono da tua vida, quem vai sentar é você. Então Deus sabe que você tem que passar. E eu estou igual Lázaro, irmão. Aleluia, o diabo até tentou me calar, mas depois que eu saí da caverna, eu estou só aqui, Borges. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, e dando glória a Deus, levantou lá, glória a Deus, caiu lá, glória a Deus, o fogo pegou lá, glória a Deus, a calúnia levantou e glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Aleluia, quem vai passar pela prova, dando glória comigo? Ela não tem gabarito de noiva. Ela não é instruída na moda dos persas. Ela não é instruída na cultura dos persas. É tão bom quando alguém chega para você e diz: rapaz, mas não é que o negócio deu certo. Você viu aquele, quem diria que aquele fulano, quem diria que ia ser ele, quem diria que Deus ia fazer? Ei, irmão, aleluia, você vai ter que ser crente, porque isso é espiritual. Aponte o dedão para cima, está do seu lado, diga para ele: Deus vai te surpreender hoje. Diga para ele: Deus vai te surpreender hoje. Aleluia, vai ter festa, e a festa dos desconhecidos, a festa dos anônimos, vai ter festa em nome de Jesus. Quando os caras festejaram a presença de Deus, dá glória, irmão. Eu fico imaginando, quem diria que a órfã sem pai, sem mãe seria uma rainha, Moedas? Ei, quem diria que você ia ser um pregador? Quem diria que você ia ser crente?
Quem diria que você estaria de terno e gravata? Eu conheço tanta gente que diz assim: eu vou para a igreja, mas esse negócio de usar terno e gravata não é comigo não. Quem diria que você seria o que você é hoje, hein, irmão? Quem diria que você seria um levita na casa do Senhor? Lembra, irmão, quando o pancadão lá no mundo comia solto e você dançava igual uma cachorra? Lembra? Aleluia, sabe por que eu estou dizendo isso? Para dizer para você, meu irmão, que lá no mundo tem cachorro, mas aqui dentro Jesus transforma e faz varão. Aqui dentro Jesus faz varão, Jesus faz varão. Cadê as varões de Jesus? Nossa, pastor Tiago, que termo chulo. Sabe para que é isso, irmão? É para mostrar para o diabo que se ele faz cachorro, Jesus transforma e faz vaso, viu? E vaso bonito. Enquanto Jesus enche vaso, é bonito não, viu, irmão? Se Deus aqui usar uma mulher para vir correndo aqui, tomar o microfone da minha mão, começar a profetizar, eu quero mais ver o negócio pegar fogo, porque Deus tem negócio com mulher também, viu, irmão? Eu creio que Deus usa mulher, mas deixa eu ver se tem mulher cheia no céu aqui, deixa eu ver. Agora aí, irmão! Aleluia! Aleluia! Pois é. Eu fico imaginando, talvez Esther dentro do seu quartinho, fazendo seus afazeres normal. Algum dia Esther pensando: eu não tenho família. A única coisa que eu conheço é um Deus que deu livramento para os judeus, mas eu não tenho esperança nenhuma de vida. Eu não tenho como retribuir, eu não tenho a quem amar, a não ser Mardoqueu. Eu não tenho o que fazer, não. Quantas vezes nós entramos em processos em que a esperança acaba totalmente? Quantas vezes nós entramos em processos em que nós olhamos e dizemos: Deus, parece que até antes de ontem estava tudo certo, de um dia para o outro parece que o negócio virou e ficou tudo errado. Eu não tenho mais esperança nenhuma, eu não tenho mais nada para fazer, eu não tenho aonde caminhar, não existe porta, não existe saída. Deixa eu profetizar um negócio sobre a tua vida, assim como Esther. Aleluia, os jovens do rei vão bater lá na sua casa e vão dizer para você: epa, o rei manda te chamar, porque ele tem um negócio diferente contigo. Eu profetizo que vão bater na tua porta e vão dizer: o rei dos reis está mandando te chamar, porque a exaltação chegou na tua vida. Todos querem receber essa visita hoje. Então glória a Deus aí, meu. Mardoqueu, para onde que eu vou, Mardoqueu? O rei está recrutando mulheres bonitas e virgens. Lá vai Esther para o palácio. Esther fica sozinha de novo, irmão. Entenda o processo de Deus na tua vida. Esther fica sozinha de novo. Esther está sozinha, ela perdeu a família. Agora ela tem que ir para o palácio e ficar sozinha de novo. Para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: você está entendendo o ministério da solidão? Diga para ele. Diga para ele: você está entendendo o mistério da solidão? Diga para ele: você está entendendo o que Deus tem contigo? Deus separa. Deus deixa sozinho. Deus deixa você sem uma palavra amiga. Deus deixa você sem alguém te ligar. Deus deixa você lá escondido. Porque é lá dentro do palácio que Deus olha para você e diz: agora eu posso falar contigo. Agora eu quero tratar com você, irmão. Seja sincero. Quando já se encontraram num quadro de solidão, que não sabiam o que fazer, levanta a tua mão, deixa eu ver, seja sincero. Os obreiros vão levantar a mão. Não é assim? Aleluia, aleluia. Agora, meu irmão, sabe por que Deus te levou nisso? É porque Deus tem uma exaltação muito grande para você. É porque a obra de Deus é muito grande. Ele quer falar só com você. A tua solidão vai gerar frutos. A tua solidão vai gerar o teu ministério ser levantado. Quantos podem dar glória a Deus pela solidão? Dá glória a Deus ainda. Aleluia. Eu vou correr aqui, irmãos, para nós conseguirmos acabar. Sabe o que acontece, irmão? Aleluia. Quando Esther chega no palácio, a palavra do Senhor diz, meu irmão, Esther capítulo de número 2, o versículo de número 15, a parte final. E Esther era diferente, porque Esther achou graça aos olhos do rei. A palavra do Senhor diz aqui, meu irmão, aleluia, que quando o rei olhava para ela, quando as pessoas olhavam para ela, quando o eunuco do rei olhava para ela, Esther era diferente. Esther tinha algo diferente. Quando a tua hora chegar, irmão, quando o momento de Deus na tua vida chegar, não vai ter quem impeça, não, irmão. Não vai ter palavra que seja contrária, porque a graça que Deus tem na tua vida é diferente. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: receba a graça de Deus. Diga para ele: o teu momento vai chegar, irmão. Aleluia. E aí, irmão, eu continuo aqui.
A Bíblia diz que o rei amou mais Esther do que as outras mulheres. Eu não sei quanta gente vai ter na fila do emprego que Deus está preparando para você. Eu não sei quanta gente vai fazer entrevista com você, mas a graça é tua, irmão. Aleluia. Eu não sei quantas pessoas vão conversar com a esposa que Deus te preparou, mas a graça é sua. Eu não sei quantas pessoas vão conversar com o esposo que Deus te preparou, mas a graça é sua. E para você entender melhor, irmão, o que Deus te deu é teu, porque a graça é tua. A graça que Deus vai derramar na tua vida é para você. O negócio vai ser diferente para você. Quando eu olhar para você, eu vou dizer: eu vou ter que abençoar ela, eu vou ter que abençoar ele. Ela é diferente, ela é mais bonita, ela brilha mais, ela tem mais unção. Será que você crê, meu irmão, que é pela unção de Deus que nós vamos vencer? Será que você crê que ela pela presença de Deus? Aleluia. Glória a Deus. E Deus usa anônimo estéreo. Diga assim comigo: ela era órfã. Diga, ela não tinha bens. Diga, ela não tinha muita família. Agora levanta a tua mão e diga assim: mas ela tinha um chamado de Deus. Diga, ela tinha a presença de Deus. Balança o homem do irmão que está do seu lado e diga para ele: você não precisa de muita coisa, não. Se você tiver a presença de Deus, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, irmão. Meu Deus. Eu vou chegar ao final dessa mensagem, eu não vou conseguir pregar ela inteira. Para lhe dizer que nessa noite Deus está precisando levantar anônimos. Quando Esther ia se encontrar com o rei, ela se banhava de mirra. Quando Esther ia se encontrar com o rei, ela tomava um banho de mirra. E mirra na Bíblia é óleo de renovo. E mirra na Bíblia simboliza o Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu estou lhe dizendo, meu irmão? Deus está procurando nesses últimos dias homens e mulheres que queiram se banhar na presença do Senhor, que querem ser cheios do Espírito Santo, mas não que seja covarde e no primeiro ventinho, pula fora. Não, irmão. Aleluia. Deus precisa levantar homem diferente, irmão. Deus precisa levantar mulher diferente. Deus precisa levantar mulher que dentro do palácio, tudo errado, sem família, sem nada, ainda ache graça aos olhos do rei. Será que se Deus passar os olhos aqui nessa noite, Deus vai enxergar a minha tua vida? Será que Deus vai enxergar o meu e o teu ministério para usar? Deixa eu ver quem quer ser enxergado por Deus essa noite. Dá glória a Deus aí, irmão.